Olá, bom dia, tudo bem? Deixa eu falar para vocês. O narcisista, ele é preguiçoso por natureza. E quando o narcisista encerra os ciclos, porque chega uma hora, por exemplo, no bairro, na cidade, nos lugares próximos, que todo mundo já sabe quem ele é. De tanto ele fazer as vítimas sofrerem, de tanto as mulheres reclamarem, falarem, sofrerem, as pessoas passam a conhecer o narcisista como ele é. Então ele vai fechando o ciclo, e se ele está num bairro pequeno ou numa cidade pequena, as vítimas vão ficando escassas. Não vai mais tendo quem ele enganar, não tem mais quem vai acreditar na conversinha dele, porque acabam já entendendo quem ele é. À medida que o narcisista vai fazendo vítimas e vai prejudicando pessoas, as pessoas acabam abrindo os olhos à volta dele. Claro que algumas pessoas não sabem que se trata de um narcisista, mas vão começar a dizer, ó, aquele ali não presta, aquele ali não para com ninguém, aquele ali não dá certo com ninguém, não tem relacionamento que dure com ele ou com ela, aquele ali que eu digo narcisista, né? Então não tem ninguém que para, né? Já enganou fulana, já enganou fulano, conhece ciclano? Conheço, já enganou ciclano. Então, mesmo as pessoas não tendo referência da pessoa como um narcisista, acabam falando que a pessoa é uma pessoa que não consegue ficar com ninguém e é desonesta, trai, engana, mente, né? E faz um monte de coisa. E a história ela acaba sendo divulgada por outras pessoas. É nesse ponto o narcisista se retrai, ele acaba se isolando um pouco de tudo e de todos. A culpa é do mundo que não entendeu o quão maravilhoso ele é, das pessoas que não entenderam o quanto ele é merecedor, né, de adoração e de veneração e de elogios, né, o quanto ele é merecedor de que alguém o sirva, que cuide dele, das coisas dele, né, o mundo não entendeu. Então ele acaba se fechando dentro de uma kitnet ou na casa da mãe, coisa desse sentido, e não se abre por um bom tempo. Por quê? Porque ele também tem vergonha, né? O narcisista ele precisa de validação, o narcisista precisa de admiração, o narcisista precisa que as pessoas estejam o tempo todo o elogiando, né? Venerando, exaltando, falando das suas qualidades, né? Das coisas que ele tem, das conquistas que ele teve, né? Que apesar nunca teve nada disso, mas ele precisa, porque ele está sempre ostentando isso com as coisas das vítimas. E quando ele começa então a ser difamado, que ele começa a pegar, que as pessoas começam a entender a sua volta no ciclo do narcisista, que ele é uma pessoa sem caráter, sem ética, e que não dá certo com ninguém, nenhum relacionamento com ele é duradouro, ele acaba se isolando, ficando em casa. Tanto que um narcisista aí de 57 anos, 60 anos, 65 anos, que já está mais velho, já não tem mais tantos encantos, já não é mais aquele garotão, já não é mais o bonitão, já não é mais o cara saradão, né? Ele já não consegue mais atrair tantas pessoas para o seu ciclo de manipulação e seu ciclo de poder se escorar em alguém e usar da utilidade da vítima, e que o narcisista acaba se isolando, ficando em casa, às vezes, uma pessoa aí de acima dos 50 anos, jogando videogame como se fosse uma criança. O narcisista ele tem, né, uma mente infantil, né? Justamente por isso que ele não é uma pessoa que não pensa nas consequências, nas responsabilidades de seu ato, né? O narcisista sempre vai ter uma reação infantil sobre todas, né? Vocês bem que já conviveram com narcisista, vocês sabem que toda vez que você questiona o narcisista, ele surta como se fosse uma criança, bate o pé como se fosse uma criança, se emburra como se fosse uma criança, vai pro quarto, se tranca, fala que não vai comer, fala que não vai lugar isso, não vai fazer aquilo, né? Exatamente como que se fosse uma criança. É como que se a mente do narcisista
estivesse estacionada numa idade pré-adolescente, e os comportamentos, né, não é generalizando, não é todos, né, os comportamentos da maioria dos narcisistas, então é maioria, não é todos, então se o seu não é assim, ele não faz parte dessa maioria. A maioria dos narcisistas tem comportamentos infantis quando são questionados, quando são, às vezes, digamos assim, desmascarados, quando são descobertos mentiras. Eles têm comportamentos infantis, do tipo que eu citei agora há pouco, de se emburrar, se trancar no quarto, se trancar no banheiro, falar que não vai comer, né? E coisas desse sentido. E sempre colocando a culpa nos outros. Mas um narcisista aí que já passou dos seus 50 anos de idade, quando ele já fechou o ciclo, já todo mundo já sabe quem ele é, ou ele muda de cidade para conseguir se dar bem em algum lugar, ou ele busca vítimas pela internet de outras cidades, é o que acontece muito, tá? Mas no seu lugar onde ele mora, ele acaba vivendo uma vida reclusa, né? E só mexendo em videogames e tendo um trabalho, somente um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho estacionário. Por exemplo, ele pode ser um porteiro de hotel, porteiro de prédio, né? Ganha R$ 2.500 por mês, trabalha um dia sim, um dia não, 2.500 total, né? Trabalha um dia sim, um dia não. Quando ele está trabalhando, ele está 24 horas no trabalho, quando ele não está trabalhando, ele está 24 horas jogando videogame, porque a mente do narcisista é infantil. Então, como ele fechou todo o ciclo na sua região, as pessoas que o conheciam, porque agora ele já está velho, ele já passou por 10, 12 relacionamentos, nenhum dos relacionamentos deu certo por causa, sempre culpa da outra pessoa, sempre culpa da vítima, ele nunca foi culpado de nada, sempre os outros que não entenderam, que não compreenderam as suas necessidades, que não compreenderam o quanto que ele é importante, não compreenderam os sonhos dele, os projetos dele, e ele está lá trabalhando de porteiro de prédio. Não que trabalhar de porteiro de prédio seja algo indigno, não estou desvalorizando a profissão, tá? Mas um serviço desse, aos 57, 50, 45 anos de idade, isso já não é um serviço para uma pessoa com uma idade dessa que teve muito tempo para trabalhar em si mesmo, fazer faculdade, buscar novas profissões, ter novas opções. Esse é um serviço ou para aposentado lá de 70 anos de idade, ou para um jovem, 18, 20 anos, que vai usar esse trabalho como trampolim, vai usar esse trabalho como temporário para poder conseguir outros objetivos, né? Já o narcisista, ele vai se acomodar ali até ele encontrar uma vítima que possa sustentá-lo. Normalmente vai ser por internet, porque na região que ele está, ele já não tem mais credibilidade para encontrar um novo relacionamento, porque já queimou o filme dele com todos à sua volta, né? Pensa nisso. Concorda comigo? Dá aí a sua opinião. Conta a sua história para mim. Se você contar a sua história para mim, eu vou contar ela aqui depois de uma outra forma, né? Sem citar nomes, sempre no anonimato, para que mais pessoas entendam como que acontece, né? Os relacionamentos com o narcisista. Fala para mim do que está acontecendo, do que já aconteceu, que nós poderemos ajudar outras pessoas através do seu depoimento. Ok? Obrigado aí.